Fala galera, André Ferreira na área. Hoje a gente vai falar por que eu não confio em Proof of Stake e Proof of History. Mas depois da vinheta. Solta a vinheta aí. Se vocês ainda não me conhecem, eu sou André Ferreira, sou programador e empresário, especialista em Web3. E hoje a gente vai falar um pouquinho de Proof of Stake e Proof of History. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque tem muita gente perguntando sobre Ethereum 2.0, né? São as postagens que eu tenho visto que tem muito acesso e, né, como é que a gente está nesse momento com relação a toda essa mudança e o que pode acontecer no futuro, né? Primeiro, para a gente falar, antes da gente falar de Proof of Stake e Proof of History, eu preciso falar do Proof of Work, tá? Então, na nossa tela aqui, a gente vai exibir um pouco de como é que funciona o processo de Proof of Work. Por que eu acho importante falar sobre Proof of Work antes, né? Bitcoin, que foi a primeira moeda centralizada que foi criada, no seu paper originário, falava sobre o conceito de Proof of Work, né, de prova de trabalho, para que fosse possível criar uma descentralização do serviço. Né? Proof of Work nada mais é do que você espalhar pelo mundo inteiro máquinas, computadores, que podem ser originalmente computadores com CPUs, poderiam fazer a mineração desse ativo e, obviamente, com o aumento dessa rede, né, e quanto mais nodes validadores a gente foi tendo dentro da rede, mas a dificuldade foi aumentando e, consequentemente, a gente acabou tendo que ter hardwares específicos para a mineração do Bitcoin. Mas perceba, para mim, hoje, honestamente falando, Bitcoin é a única moeda realmente 100% descentralizada. Por quê? Vamos colocar alguns pontos aqui. Por que, no meu ponto de vista, o Bitcoin é 100% descentralizado, diferente da maioria das outras altcoins e tal? Primeiro que a rede ela não possui um nó específico centralizado para poder fazer a geração dos blocos, né? A geração do bloco ela é delegada automaticamente entre os full nodes. Então, caso algum full node saia da rede, outro full node já vai assumir e isso vai sendo automaticamente sendo passado de um node para o outro, quem é a autoridade para poder gerar aquele bloco em específico, né? Segunda parte de código. Como nós não sabemos quem é o Satoshi Nakamoto, existe um grupo, né, uma governança dentro do Bitcoin para alterações, para modificações. Então, para gerar uma nova modificação dentro do core do Bitcoin, você precisa que a maior parte da comunidade aceite essa alteração. E ainda assim, nós temos casos, como é o caso do Bitcoin Cash, né, que gerou um hard fork. Se não me engano, também a gente tem o Bitcoin Gold e vários outros derivados desse cara. O Litecoin, se não me engano, também é um derivado da rede do Bitcoin, né? Que optaram por não seguir as implementações futuras que estavam sendo programadas para a rede. Uma outra opção, que no meu ponto de vista foi muito sábia, foi a não implementação de smart contracts dentro da rede do Bitcoin. Por quê? Porque nós estamos falando de dezenas possíveis falhas de seguranças que podem acontecer. O segundo ponto relevante com relação a smart contracts é que quanto mais você aumenta a demanda de outros tipos de serviço dentro da rede, não seja propriamente transferência, né, você acaba gerando uma necessidade de escalabilidade. E aí depois eu vou falar um pouco mais sobre a questão do Ethereum 2.0. Por que ele está tomando essa posição de virar staking, de ter shards e ter rollups? Então, quando a gente vê o projeto do Bitcoin garantindo, priorizando segurança e descentralização e deixando um pouco de lado a questão da escala, a gente consegue entender que o projeto realmente é focado em ser um projeto independente e que não tenha centralização de forma alguma e que o projeto tenha robustez, vamos dizer assim.
E para mim o ponto que é mais relevante de todos esses processos, que o Bitcoin é praticamente o único que tem essa regra fundamental, né? Esse pilar, é que o Bitcoin ele tem uma quantidade máxima de moedas. Então é uma moeda que não é fracionária, não pode ser emitido mais quantidades do que o que está escrito no código original do Bitcoin. Ethereum, por exemplo, ele pode criar infinitas quantidades de Ethereum, por mais que precise de governança, mas a moeda se inflaciona. Chega ao ponto do Vitalik Buterin ter feito uma sugestão de alteração que foi aprovada ano passado para queimar parcialmente os ganhos dos mineradores, porque estava gerando moeda muito Ethereum para a rede. Isso estava sendo prejudicial para a rede, porque os custos da operação estavam ficando muito grandes e por aí vai. Então hoje a gente vive uma realidade que os mineradores ganham menos Ethereums na mineração porque parte desses lucros estão sendo queimados, né? Estão sendo jogados para uma carteira no limbo. Uma coisa que a gente precisa entender sobre o Ethereum em específico, né? Isso pode ser mais ou menos parecido para outros projetos. No caso do Ethereum, o Ethereum começou com um propósito muito diferente do Bitcoin. O Ethereum não nasceu para ser uma moeda, para ser um método de pagamento, né? O foco dele sempre foi criar pequenos programas dentro da blockchain através desses smart contracts. E quem já teve curiosidade de ler o paper original do Vitalik Buterin, que eu recomendo a leitura, né, vai perceber que esse conceito ele é assim desde do paper original, muito antes do Ethereum de fato funcionar. Então, nesse caso, com esse conceito, a agilidade das transferências e a quantidade de volume que a rede precisa suportar é muito maior do que se estivesse realizando uma operação simples de transferência de saldo, que é o que o Bitcoin faz, né? O Bitcoin ele consegue ter uma dinâmica de relativamente rápida até. Os 10 minutos que demora para a geração de bloco dentro do Bitcoin, eles são intencionais. O tamanho máximo do bloco também é intencional. Os halves também são todos programados, né? Não tem nada de diferente, né? Quem imergiu ali um pouco na questão Bitcoin em si, sabe que daqui a 10 anos o Bitcoin vai estar praticamente a mesma coisa que está hoje, mas o Ethereum está se tornando uma outra coisa completamente diferente. Por quê? Porque o Ethereum surgiu para ser uma coisa muito diferente da proposta original do Bitcoin, só que utilizando os mesmos conceitos de blockchain e de Proof of Work que foram implementados dentro do Bitcoin. E aí a gente viu ao longo desses anos, né, desde 2014, isso vai, né, para fazer 9 anos aí, estamos em 2022, né, que essa infraestrutura do Bitcoin ela não funciona para o caso de serviços baseados em smart contracts. Por quê? Porque as taxas elas crescem muito, porque a gente tem muito mais transações sendo realizadas, e quando você cria apps dentro dessas blockchains, até mesmo você poder criar um novo NFT, transferir, né, manipular os contratos, eles exigem operações de transaction, então aí você é cobrado da mesma forma como se fosse uma transferência de ativo. E esse processamento ele é mais pesado do que simplesmente fazer uma consolidação. A gente precisa ter máquinas virtuais para carregar o programa, processar, consolidar numa storage separada. Enfim, é um processo muito mais complexo. Sendo assim, a opção que o Vitalik optou e sugeriu para a comunidade, e a comunidade segue cegamente o Vitalik nesse sentido, né, é de mudar o Proof of Work originário do Ethereum para Proof of Stake. O que pode fazer sentido para o projeto do Ethereum, mas que particularmente me deixa muito desmotivado de continuar a trabalhar no ecossistema Ethereum. E eu vou explicar por quê. E aí, outro tema do nosso título, né, é o Proof of History, tá? Que é usado pela rede Solana, por exemplo. Eu vou explicar o que cada um desses caras é e por que eu não acredito neles funcionar de forma coesa. Se a gente for olhar aqui como que funciona o Proof of Stake, nós estamos falando o seguinte: pessoas no mundo inteiro que acumularam Ethereum durante anos vão colocar essas moedas, né, em staking. Isso é como se fosse uma poupança, né? Na prática é basicamente isso.
você coloca o dinheiro parado, seja numa instituição exchange, ou você vai deixar parado dentro de um pool, né, de liquidez que eles chamam lá, um pool de staking. E esses pools de staking, eles vão ser os nodes de validação da rede. Então perceba, nós vamos eliminar o fator mineração, que era 100% descentralizado, algorítmico, né, anônimo, para centralizar essa validação em muito menos nós, obviamente, né? Você vai ter muito menos node de validação do que teria de mineradores, efetivamente. Por mais que o algoritmo possa ser tão seguro quanto o de Proof of Work, o que me deixa mais assim, com a pulga atrás da orelha nessa história toda, é que nós estamos falando de um processo que anteriormente exigia um custo energético altíssimo, a manutenção desses hardwares, né? Você imagina, se você já teve curiosidade de ver como é que funciona um data center de mineração, editor, bota aí na tela aí como é que é um pool de mineração, né? Uma mineradora profissional, né? São milhares e milhares e milhares, até milhões de computadores realizando processos 24 horas por dia. Você precisa estar perto de uma fonte de energia barata para conseguir manter a sua operação, e quanto maior a sua operação, mais energia gasta. Essas máquinas, elas precisam de manutenção frequente, elas precisam ser repostas de tempos em tempos, porque com o tempo essas máquinas vão se tornando obsoletas. Então existe um custo efetivo da operação. Nenhum governo do mundo conseguiria hoje fazer uma operação que conseguisse barrar toda a operação de mineração, nem mesmo a China. A China, quando proibiu a mineração, o que nós vimos é o seguinte, que por mais poder computacional que a China tem, ela de fato ainda é a maior ponta de nodes de mineração, ela não representa mais de 51% da rede. Então, nem para ela é possível centralizar e controlar a rede do Bitcoin, e a do Ethereum e qualquer outra rede. Já no caso, quando a gente está falando de Proof of Stake, como é uma questão monetária, de ter Ethereums dentro de uma carteira parada, você não tem mais o custo de manutenção e você não tem mais a energia. É simplesmente comprar grandes quantidades de moeda e deixar elas paradas. Isso me preocupa profundamente, porque hoje a gente tem a capacidade de poder comprar grandes volumes de moedas por exchanges. Então, se um governo qualquer decidir que amanhã ele quer controlar o full node do Ethereum por algum motivo qualquer que seja, basicamente o que ele precisa fazer é movimentar alguns bilhões de dólares e comprar 51% da rede. Olha quanto isso é perigoso, né? E ainda para piorar essa situação, né? Se a gente for falar de Estados Unidos, por exemplo, que pode imprimir dólares à la vontade, já que eles são donos da impressora, né? Isso é mais fácil ainda de acontecer. Mas nada impede que, por exemplo, China, Rússia ou qualquer outro regime, né, totalitário possa fazer esse tipo de coisa também. E aí veja os problemas que a gente está trazendo para dentro dessa rede. Uma rede como a do Ethereum, onde estão a maior parte dos sistemas de DeFi, de staking e por aí vai do mundo, poder ser controlada por um Estado que tenha muito dinheiro e que vai comprar. Mas numa hipótese remota, caso isso acontecesse, o mercado ia ver esse movimento, ia tomar alguma posição? Não sei. Qual seria a posição da comunidade? Que fazer um hard fork e mergear o projeto? Qual seria? Não sei. Entendeu? E ainda temos um outro problema que também é tão perigoso quanto. Se essa movimentação for do próprio Estados Unidos, não sei se vocês lembram, mas quem comprou o GitHub foi a Microsoft, que é uma empresa americana. Então, até bloquear o acesso ao projeto do Ethereum, por exemplo, no GitHub, é possível de ser feito. Os full nodes eles não vão atualizar e blá 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 e blá blá blá. Sim, mas o controle da rede pode acontecer. Inevitavelmente, isso pode acontecer, é um risco de segurança que acontece na rede do Ethereum migrando 100% stake. Por mais que pareça a teoria da conspiração,
quem é o tal do Proof of History, que o Solana, né, é a super inovação da Solana, então não sei o quê. O Proof of History é um staking um pouquinho mais vagabundo, né? Porque em vez de você ter a necessidade de colocar moedas em staking, como é o Proof of Stake, a rede Solana arbitrariamente seleciona alguém dentro da rede que possui moedas. Eu não sei se tem uma quantidade mínima, porque eu não me interesso por esse tipo de projeto, como é o caso da Solana. Mas seleciona alguém para se tornar um nó validador, e aquele nó validador ele permanece por uma rodada ali, pode ser 5 validações, 10 validações e tal. A equipe que toma a decisão de quanto que é essa quantidade de validações que a rede vai fazer. O que a gente viu nesses últimos tempos aí? A rede Solana ela foi pausada após a rede ficar meio maluca, né? Pelo que eu fiquei sabendo, os desenvolvedores da Solana, eles atribuem esse desligamento da rede e dar um rollback. Eles voltaram os registros da Solana para um ponto antes do problema. Olha só qual é o nível de poder que esses desenvolvedores têm. Eles conseguem pausar a rede e voltar para um ponto anterior. E olha só, não é só a Solana que fez isso, não. O Ethereum também já teve essa história no passado. Se vocês tiverem curiosidade, procure na internet aí DDAO e Ethereum Classic. Vocês vão ver que esse mesmo problema de bifurcação de rede, aliás, no caso do Ethereum Classic, foi um problema diferente, foi um hacker que invadiu um serviço um pool de liquidez, vamos dizer assim. O DDAO era um projeto para fazer um fundo de investimento que foi roubado porque era baseado em smart contracts. E aí a comunidade do Ethereum, né, com seu Vitalik Buterin, decidiu dar um rollback na rede. Então perceba, olha só, o Vitalik tem o poder, né, de convencer as pessoas que, por mais que pareça que a rede é descentralizada, mas o poder e a influência que ele exerce, ele convence o restante dos desenvolvedores a falar assim, vamos resetar a rede, vamos voltar como estava antes para a gente proteger aqui. E a gente continua falando que a gente é seguro e que é descentralizado, né? E quem tiver curiosidade, procura sobre o Ethereum Classic. O Ethereum Classic foi justamente o hard fork que aconteceu da parte da comunidade que não aceitava esse tipo de postura do Vitalik. A Solana fez a mesma coisa. A Solana, teoricamente, recebeu um ataque de DDoS. Isso fez com que essa seleção do nó validador ficasse desordenado. Parte da rede começou a entender o nó como uma pessoa específica. Outra parte da rede começou a entender o validador como uma outra parte específica. E isso gerou um fork na rede, uma bifurcação. E a rede não ia conseguir se reestruturar. E aí os desenvolvedores tomaram a decisão de pausar a rede. Isso é, eles têm alguma forma de conseguir pausar, entre aspas, a rede. Eu não sei exatamente, eu não cheguei a olhar a fundo como que eles fizeram isso. Mas o que eu imagino é que existe alguma forma de você desligar a geração de blocos ali dentro. E aí, não gerando mais blocos, a rede para de funcionar. E aí os desenvolvedores foram lá, fizeram alteração no código para falar qual é o fork que realmente deveria ser mantido e qual deveria ser deletado. E aí reiniciar a rede. Perceba, por mais que a gente fale que precisa de um consenso dos desenvolvedores para fazer isso, mas os desenvolvedores têm o poder de conseguir convencer uma rede inteira a parar e dar rollback por causa de falha ou por causa de invasão. Isso não é descentralizado. No meu ponto de vista, é uma centralização disfarçada. Mas não é descentralização. No Bitcoin não existe essa possibilidade. Primeiro que a gente não tem um semideus controlando a moeda, que pode mandar e desmandar e tem autoridade. Eu acho que até por esse motivo que o Satoshi sumiu, né? Porque ele entendia que se ele se tornasse uma figura como o Vitalik sempre existiria uma centralização nele. É o mesmo problema que tem com o Linus Torvalds no Linux, né? Por mais que seja uma equipe grande e tal, a autoridade do cara ainda é muito representativa, né? As pessoas seguem o que ele fala, o cara é um gênio, pá. Acho honestamente o Vitalik muito inteligente. O que ele fez é muito, muito interessante.
não só ele como a equipe do Ethereum, mas ele não é mais inteligente do que o Satoshi, no meu ponto de vista. O Satoshi que criou esse negócio e ele entendeu até essa questão de você não se tornar um deus dentro do negócio. O Vitalik não, o Vitalik ele foi para um outro lado, ele gosta da exposição, ele gosta de todo mundo saber quem é ele gosta de ser o bilionário, né, o gênio novo e por aí vai. E ter essa popularidade, ter essa reputação e ter esse poder. Né? Isso é perigosíssimo. E aí, todo o ecossistema de smart contracts, DeFi, stakes estão sendo criados em cima dessa estrutura que um menino de 20 e poucos anos manda direto ou indiretamente. E isso para mim é um problema muito arriscado. Por isso que particularmente eu tenho pensado em alternativas de migração de base e estou saindo da minha posição de Ethereum para quando acontecer essa mudança do Ethereum 2.0 eu já esteja alocado em uma nova plataforma que tenha suporte a smart contracts, mas que de fato seja mais descentralizada e não esteja cometendo os mesmos erros que o Ethereum está cometendo no meu ponto de vista. E aí, se você é investidor, qualquer coisa do tipo, pode dar a opinião que você quiser aí. Eu não sou investidor de cripto, eu já falei isso. Eu sou minerador e desenvolvo aplicações para cripto. Então, o meu papel aqui não é falar para você se o Ethereum é bom para você investir ou não. Eu estou falando questões técnicas, conceituais. Se eu quero prover um serviço para minhas aplicações mesmo, ou para terceiros que tenha segurança, qualidade e tal, eu não vou colocar a risco todos os projetos que eu faço baseados em uma arquitetura que eu não considere ser confiável. Até hoje eu vi muito potencial no Ethereum, é super interessante tudo que foi criado até agora, porque foi criado em cima dessa estrutura que está rodando agora. E eu acredito fortemente que na mudança do Ethereum 2.0 vai ser criado um hard fork, porque tem muita gente que pensa igual a mim, que é manter a infraestrutura que está hoje, porque sabe que ela é muito mais segura. E tem muita gente que vai perceber isso a longo prazo e vai começar a se desvincular desses novos serviços tipo Solana, próprio Ethereum 2.0, e vai começar a procurar a segurança que eles deixaram para trás, né? Na busca de serviços mais rápidos, com taxas menores. Assim, eu colaboro com o discurso de algumas pessoas que falam o seguinte: se você quer velocidade e usabilidade de forma a competir com serviços financeiros tradicionais, não tenta competir, faz um negócio centralizado igual os bancos fazem, porque é muito mais fácil você centralizar e você não precisa nem usar blockchain. Você usa blockchain simplesmente como uma forma de você manter ali, falando que é bonito e tal, né? Você vai usar o blockchain da Oracle, da Amazon para centralizar suas aplicações ou qualquer coisa do tipo. Mas você vender para o mercado que a sua aplicação usa blockchain centralizado, que de seguro não tem nada, eu acho uma sacanagem. E com o tempo, o público vai entender qual é a diferença desses tipos de serviços, o que de fato é uma descentralização e o que é só usar o termo blockchain para ser cool, igual o termo startup, que foi desvirtuado pra cacete ao longo dos anos, né? Hoje, qualquer coisa é startup, né? Abrir uma loja de brigadeiro é uma startup. Enfim, e esse termo blockchain agora está também sendo desvirtuado. Mas quem realmente entende do mercado sabe de toda essa movimentação e tá vendo o que está acontecendo. E não acredita nessa porra. E a tendência a longo prazo é esses projetos merda evaporar, sumir. É por isso que, honestamente, hoje, a minha moeda que eu compro, a única moeda que eu compro de fato para fazer um investimento é Bitcoin. Eu não compro mais altcoin, eu já brinquei bastante, fiz trades, caralho, ganhei dinheiro, perdi e tal, mas eu não considero nenhuma altcoin hoje como reserva. E para mim, essas stablecoins como o ST, o SDC e tal, é só uma forma de você tramitar ou segurar uma parte de portfólio ali para não ter uma variação muito brusca, mas de novo também, eu não considero como investimento. Para mim, criptomoeda é para ser usado, não é para ser guardado.
Depois, lá na frente, quando a gente já tiver a criptomoeda difundida, que a gente pode usar para comprar qualquer coisa e tal, aí sim a gente começa a pensar em staking ou qualquer outra coisa do tipo. Mas até lá, a popularização disso exige os preços não estejam tão alavancados como estavam para poder se popularizar. Obviamente, quanto mais caro, você imagina um Bitcoin a $40.000, você vai fracionar isso pra caramba, pro cara poder entrar, né? Todo mundo fala que é muito caro para entrar, porque pensa, muito baseado no conceito da moeda fiat, né? Você não tem capacidade de comprar um Bitcoin inteiro, né? Mas aí você tem 18 casos decimais ali para trás, e pá. Enfim, mas eu acho que essa discussão é um tema para um próximo vídeo, e aí eu vou me mantendo por aqui. Se você concorda ou não com a minha posição com relação a staking e Proof of History, para mim, honestamente falando aqui, é uma questão de opinião. Eu tô me baseando em questões técnicas operacionais e principalmente questões mercadológicas, entender como é que isso funciona e quais são as possibilidades de risco. O Proof of Work, ele foi testado com o tempo. Nós temos anos e anos aí do Bitcoin rodando em Proof of Work e a gente nunca teve um caso de hacker ou de um estado que foi lá e conseguiu controlar a rede. Já tiveram várias tentativas, ataques de DOS e tudo mais, e a rede se manteve íntegra, intacta durante todos esses anos. Agora, Proof of Stake e Proof of History é uma aposta muito complicada e que está colocando muita coisa em risco, honestamente falando. Para quem nasce em cima de um protocolo Solana, né, já está sabendo desses riscos. Agora, quem está num Proof of Work do Ethereum e está indo para o Proof of Stake, entenda muito bem o que eu estou falando nesse vídeo, os riscos que vocês estão correndo de manter suas aplicações, suas NFTs e tudo mais dentro de um ecossistema que está mudando da água para o vinho e está abrindo mão da segurança em prol da velocidade. E aí a chance de dar algum problema catastrófico, irreversível dentro da rede do Ethereum é alta. E por isso que o Ethereum 2.0 já foi adiado várias e várias e várias vezes. E provavelmente vai continuar sendo adiado, porque o Vitalik, ele sabe dos riscos do que ele está fazendo. Ele sabe que uma coisa errada que aconteça ali nas primeiras semanas ou no primeiro mês e tal, ele vai pulverizar todo o dinheiro que ele tem de Ethereum, a confiança vai acabar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Terra Luna. Perdeu a confiança, acabou. O valor do Ethereum é baseado na confiança, no ecossistema. Hoje, o Ethereum é confiável. O Ethereum 2.0 eu não sei. E honestamente eu não quero pagar para ver. E aí, se você quer pagar para ver, é a opção de cada um. Mas eu vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, manda para seus amigos aí, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Valeu!